nos ajudou, Senhor. Eu volto a afirmar isso para minha vida, que você afirme isso. Até aqui o Senhor tem me ajudado. E diga para Ele, diga o quanto é importante estarmos aqui. Seja grato por cada oportunidade que nós temos de nos apresentarmos diante do Senhor, com a nossa vida, com o nosso próprio corpo, em adoração a Ele. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, mais uma quarta-feira. E eu estou feliz porque os meus irmãos estão aqui juntamente comigo e nós estamos aqui para render graças a Ti, para cultuarmos, Senhor, declarando o Teu nome que está acima de todos os nomes, o Teu nome que é poderoso, a Tua palavra que nos sustenta, que traz, Senhor, fortalecimento, que transforma, que renova a nossa mente. Sim, Senhor, eu te dou graças por tudo que Tu tens feito, por tudo que aconteceu nesse dia, porque eu sei que nada acontece se não for da Tua permissão. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão adoentados, em especial nosso pastor Luiz, que está se recuperando de uma cirurgia. Senhor, a todos aqueles que se colocam, Senhor Jesus, num lugar, uma necessidade, eu sei que o Teu olhar está sobre ele. Pedimos, Pai, que Tu contemple a cada vida, aqueles que estão aqui, aqueles que vão cultuar na transmissão, nesse culto, na sua casa, Senhor. Eu sei que a Tua presença, ela não tem limite de ambiente. O Senhor não tem limite para atuação. Então eu sei que aqui e como aonde estiver uma vida, Senhor, ali Tu também vai falar fortemente. Nós cremos em Ti e cremos que essa noite, Senhor, será mais uma noite marcada pela Tua presença. Assim nós cremos e entregamos tudo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então nós vamos declarar. Essa canção é linda porque diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então hoje, nesse momento, o Senhor pode mudar situações. Se você crê, eu disse para o meu irmão lá atrás, não foi? Você crê? Eu creio, então eu também creio. Vamos unir a nossa fé nessa noite, que se não for ao meu respeito, mas pode ser sobre a sua vida, sobre a sua casa. O importante é que nós cremos que o Senhor, Ele pode fazer. E se nós cremos, não existe momento, não existe dia, não existe horário específico. O Senhor faz conforme aquilo que cremos, mediante a nossa fé. Então vamos declarar isso como uma verdade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Mais uma vez declare. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Nós cremos, Senhor, por isso cantamos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, nós cremos no Deus presente. Nós cremos num Deus do já, do de repente. Nós cremos num Deus que entra com providências na hora certa. E nós declarando, Senhor, isso nós estamos dizendo que ao Teu tempo, Senhor, todas as coisas se fazem. Que possamos ter a paciência de esperar em Ti. A paciência, a perseverança de continuar olhando para Ti. E crendo que o Senhor jamais nos desamparará, que o Senhor jamais nos deixará sem respostas. Porque sim, Senhor, Tu tem prazer nos Seus filhos. Aleluia. E nós vamos declarar juntos: o choro dura uma noite. Diga com fé, com vozes. O choro dura uma noite, mas a alegria diga, ela vem pela manhã. Creio, nós cremos, Senhor. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Continue declarando ainda. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda. Porque Aleluia, diga. se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Nós cremos num Deus vivo, aleluia. Oh, aleluia.
estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Declare para o Senhor, eu creio em ti. Diga para Ele o seu nível de confiança. Declare para Ele nessa noite: Senhor, eu creio, eu confio nos teus planos. Senhor, eu creio no Senhor, tudo que tu está fazendo é para o meu bem. Eu creio, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Então tudo está nas tuas mãos. Aleluia. Nós vamos declarar assim: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. 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 Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo do que vês, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Engrandecido tu és, Senhor. Deus de promessas, Deus de aliança. Aleluia. Nós
em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consola. Aleluia. Obrigado pelo Teu consolo, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado sobre a vida dessa igreja. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado sobre cada casa, sobre cada família. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nunca desamparas e nem desamparará os Teus filhos, Senhor. E seguimos confiando e caminhando, crendo neste lugar seguro, porque Tu és o nosso Pai. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. A paz do Senhor, querida igreja. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor, porque Deus sempre teve e sempre terá uma palavra. Glórias a Deus, o Senhor é bom, né? Estamos felizes de poder estarmos aqui, poder tomar o vosso assento. Nós estamos cumprimentando a todos os internautas de perto e de longe, onde quer que você esteja. Um beijo no seu coração, da família Graciosa Paz. Deus abençoe. Querido, sempre é um prazer, uma alegria nós poder apresentar nossos queridos e amados irmãos, que nos dão o prazer de poder estar, né? E nessa oportunidade temos o prazer de recebê-lo, a mamãe do diácono, irmão Jean, irmã Marlene. A gente se sente feliz, irmã Marlene, recebê-lo aqui, ao lado do seu filho, o obreiro da igreja, há poucos dias, né? Seu esposo partiu para a eternidade, mas ela está aí, animada, com uma viva esperança de um dia nós estarmos todos juntos, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. E os irmãos paulistas voltaram, né? Ei, Jefferson, é bom demais, né? Deus abençoe, meu filho. Vai, tá de férias ainda? Terminou? Sábado tá de folga? Ah, querido, eu não vi o seu nome lá na lista dos seminaristas. Né, pastor? Vi alguns nomes lá que não estão, né? Não sei se o senhor percebeu, os irmãos perceberam? O nome não está lá. Parece que está de folga sábado, né? Hã? Sábado, eu também estou de folga. Tirar um sorriso, né, Valadares? Tem que tirar um sorriso, Valadares. Querido, os irmãos que ainda não preencheram, não deram o seu nome para o seminário, eu gostaria que hoje mesmo, é o último dia, né, pastor? Hoje é o último dia, né? Para as pessoas se inscrever e venha estar conosco, vai ser bom demais, viu? Está tudo pronto lá em cima. E hoje estava o irmão Manuel, hoje irmão Francisco, junto com nós aí. E aquela limpeza, né? Bom demais, né? Se organizando, a gente é feliz, né, Adilson? A gente é feliz, né? Imagina, bom demais com Jesus, né? E com a família as coisas melhoram. Queridos, aí já está o seminário ali, ok? Está aí, pode soltar. Vamos, para que você assista em casa e veja aqui também, né? Ok? Muito importante nós estarmos juntos nesse sábado e nós louvamos a Deus, né? Tem um recado a mais aí, pastor Luzimar, tudo ok? Vem cá, vem cá. Temos um minutinho aqui, pastor Luzimar, por favor. Vem cá um pouquinho. Vem cá, pastor Luzimar está... Ó, Deus abençoe. Amém. Que vocês estão rindo?
Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. A igreja está assim, dessa forma bem sistêmica, né? Tivemos agora há poucos dias os jovens, não foi? Adilson e Juliana. As mulheres, dia 22, as senhoras, as moças, né? E agora os homens, no sábado, no seminário. Acho que trabalhar de forma sistêmica, a família fica bem amparada, né, pastor? Bem orientada. Claro que cada um, depois que recebe a orientação, a igreja não interfere na decisão que cada um toma, mas quando a gente traz, é entendendo que coisas boas para serem aplicadas. Sábado, a partir das 5 da tarde, se Deus quiser, a gente vamos dar início ao nosso seminário, tá? Hombridade, seminário para homens, e vai ser com certeza uma tarde maravilhosa. Então, estão falando hoje, mas como não necessariamente você tem que dar o nome na portaria ali, colocar num papel, pode ser no grupo. Eu creio que amanhã ainda dá para você, está na dúvida, amanhã entra lá no grupo, põe seu nome, liga para a gente, porque logo tem que fechar as organizações aí, porque, gente, vai ter que ter alguma coisa para comer, né? Tem que ter alguma coisa para comer. Então está ali o nosso primeiro seminário, e nós temos a expectativa que vai acrescentar muito para as nossas famílias. Convide alguém, nós vamos receber, inclusive, algumas pessoas de fora, vai vir pessoas de Itajaí, inclusive, para participar do nosso seminário, né? De Blumenau também está vindo olha que bem, lá de Blumenau, pastor. Né? Vai estar aqui com a gente também participando. Amém? Amém. Vamos participar? Amém, estamos juntos, hein? Pastor Júnior, tem alguma... Vem cá, meu filho, porque em seguida já vamos ofertar, ok? Paz do Senhor, igreja. Nós vamos falar rapidamente sobre a programação de agosto. Agosto, a igreja irá completar 10 anos de existência da sua inauguração. Bem, pastor? Passou rápido demais, viu? E com isso nós iremos ter uma programação de aniversário da igreja, todo mês de agosto. Então eu quero aqui oficializar aos irmãos que no dia 2/8, nós teremos o nosso culto de quarta-feira, a nossa reunião de quarta-feira, que será dirigida e ministrada pelas mulheres, departamento de mulheres, amadas por ele, e também pelo Ministério de Dança. Então, elas conduzirão o nosso culto de quarta-feira, no dia 2. A partir daí, temos o culto da família, que é no domingo, certo? Na sequência, eu vou falando aqui das quartas-feiras do mês de agosto. No dia 9/8, o grupo de recepção da igreja, com a nossa liderança, a irmã Alessandra, irmão Nilson, e toda a sua equipe, irão dirigir o culto juntamente com os nossos jovens. Muito provável que nossos jovens irão trazer o louvor também e algumas outras tarefas durante esse culto de ministração nesta quarta-feira do dia 9. Temos também no dia 16, que também é uma quarta-feira, homens e também um ensino, GP Ensino, através do CEAP, pastor Sandro, todos irão conduzir o culto de quarta-feira. E no dia 23/8, teremos então a junção dos ministérios GP Casais e GP Kids. E nos domingos é o culto da família normalmente. Cada um segue a sua programação local, tá bom? Essa é a programação. No último domingo, no dia 27, então, nós teremos um culto diferenciado, que é o último domingo do mês, onde teremos uma ministração, o pastor César Henning, que vem de Brusque. Ele irá ministrar para nós aqui na igreja, Casa Forte, a igreja que ele conduz em Brusque. Então, ele irá ministrar para a gente no aniversário da igreja no dia 27/8. Amém? Teremos o corte do bolo, teremos outras cositas mais, onde a gente vai poder desfrutar juntos de 10 anos de Igreja Graciosa Paz. Amém? Toda a programação vai estar onde? Aonde que vai estar disponibilizado? Nas redes sociais. @IEG Graciosa Paz. Lá vai estar disponibilizado toda essa programação que eu acabei de falar, cada um com suas fotinhos, ajude a divulgar, para que pessoas também possam participar conosco e celebrar desse momento tão importante que é os 10 anos da Igreja Graciosa Paz em Camboriú. Amém? Glória a Deus, que bom, né? Vocês entenderam aí, vai ser divulgado aí, vai ser bênção de Deus, né? Eu estava apresentando aqui a mãe de Jean. É mais alguém que nos visita pela primeira vez? A senhora, prazer, viu, recebê-lo aqui. Deus abençoe.
a gente se sente feliz, honrado com essa família. Nós temos uma expressão que você, irmã Marlene, todos os visitantes, leva para casa, que é uma expressão que sai do nosso coração, um abraço e um beijo no coração, com uma linda salva de palmas. Obrigado, Deus abençoe. Aleluia. É bom demais, é forte, viu? Como diz um amigo meu, é forte, igreja, é forte mesmo, né? Sai do coração, né? Deus abençoe. Vocês são bem-vindos. Querido, nós já falamos sobre o assunto. Aqui, antes de nós ofertar, amanhã, quinta-feira, atenção, irmãs, amanhã, às 3h da tarde, tem oração aqui. 3h, ok? Eu sei que você tiver condições, você vem orar. Depois tem aquele momento assim da mesa, né? Que é o momento, você nunca veio? Vem para você ver, né, pastora Rosa? Aquele momento de comunhão, né? Assentada mesmo, tomando aquele Kaffeesting, o alemão fala Kaffeesting, é um café. É muito bom, né? E que Deus abençoe, vai ser bom demais. E o importante, a essência, é orar e interceder também, ok? Vamos ofertar. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta de amor para essa obra, eu gostaria que você pudesse fazer de coração, tá bom, querido? Coopera com alegria, de coração, eu tenho certeza que a bênção virá. Pastor, eu não tenho, fica tranquilo. Deus tem o melhor para a sua vida e nós estaremos orando e um dia terás em abundância. Você crê assim? Um dia terás em abundância para abençoar essa obra. E se tiver no teu coração, Deus vai honrar. Deus honra, né? Vamos orar a Deus. Pai, nós te damos graça por estarmos aqui nesse momento. Nós viemos aqui para cultuar e exaltar o teu nome, expressar nossa alegria também, de poder estar contribuindo com uma oferta, com dízimo na tua casa. Eu oro para que o Senhor venha abençoar grandemente, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção e a vitória sobre a vida dos teus filhos, sobre aqueles que têm desejo. E nessa oração, Pai, nós pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Santo, aqui, irmão Valadares. Vamos para a palavra. Quero aqui comunicar para a amada igreja, pastor Luiz já está em casa, se recuperando. Ontem eu estive no hospital, pela manhã e à tarde, à noite. Hoje aproveitamos a oportunidade, lá com o irmão Francisco, nós fomos até a sua casa, oramos, e está bem, claro, está se recuperando, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Luiz, pela vida de todos os enfermeiros, médicos, né? E, acima de tudo, a mão de Deus sobre ele, né? E Deus abençoe, continue orando, recuperando, e assim vamos prosseguindo. Pastor Sandro, chegou a hora. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Quarta-feira, mais um dia de anotações. Eu pensei, eu vou falar sobre as anotações, mas a sogra não vai estar hoje, né? Ela que sempre anota, né? Meus irmãos, eu acho muito interessante que o dono da casa, ele cuida e organiza da casa como um todo, né? Eu não sei vocês, é óbvio que a palavra é que nos nutre, mas os louvores cantados já foram suficientes. A letra dizia: a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Já dava para fazer uma pregação só nessa frase. Já dava para a gente ficar meditando só nessa frase. Outro texto dizia: haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, porque eu creio em ti. Como não nos alimentar? Então, por isso que eu gosto e acho maravilhoso que o dono da casa, ele cuida desde o começo até o final. Ele fala desde o começo até o final. E uma das frases do louvor dizia:
eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. Amém? 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 2 e 3. Sentadinho ali no final da ministração da Amadas, veio esse texto. E daí, como normal, papel, caneta e começa a escrever. Está escrito: tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou a serviço de sua serva. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Curve sua cabeça por um instante, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Viemos aqui, Senhor, entregar o nosso culto racional a Ti. Nosso coração veio desejoso de cultuar juntamente com os nossos irmãos. Ao entrar por esta porta, dizermos o quanto Te amamos, o quanto somos gratos, o quanto o Senhor tem sido maravilhoso conosco e já sentimos a presença do Teu Espírito desde o começo. Como sempre tens feito nesta casa, fala conosco, fala aquilo que precisamos ouvir. A verdade que os céus têm a nos dizer na noite de hoje, que o Teu Espírito venha colocar na nossa mente, que desça ao nosso coração e que venhamos a colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. Usa-me, Senhor, mais uma vez para o louvor do Teu nome, que eu Te agradeço. Amém e amém. Começar a mensagem com duas perguntas, muito simples, praticamente quase iguais. A primeira pergunta é: quem é você? E essa pergunta, ela traz uma conotação de que, dependendo da situação em que você se encontra, é que você vai formular a resposta. Quando alguém pergunta para você quem é você, você vai medir a situação em que você está e irá dar a resposta mediante a situação. Se você está passando por um processo problemático, doloroso, difícil, ruim, por algum momento da vida, quando é ouvido esta pergunta, você vai responder mediante ao seu momento, aquilo que você está vivendo. Se você estiver passando por um processo de alegria, de felicidade, de um gozo, de um ganho, você vai responder a esta pergunta mediante ao momento de felicidade, de um gozo, de um ganho. Então a primeira pergunta é: quem é você? A resposta fica com cada um. A segunda pergunta, muito parecido: quem é você em Deus? Aqui independe da situação, se está bom ou se está ruim, se está dando tudo certo ou se está dando tudo errado, se o negócio está caminhando ou se está parado. Quem é você em Deus? A resposta não pode ser baseada pela situação em que vivemos. A resposta não pode estar baseada no momento em que estamos atravessando, seja qual for. Por isso a diferença da primeira pergunta: quem é você? Vamos medir o que estamos passando. Quem é você em Deus vai fazer com que a gente vá olhar para a nossa situação também. Todavia, a resposta é outra. E é uma chave que a gente precisa virar na nossa mente, porque é muito costumeiro usarmos a expressão de que somos falhos, frágeis, pecadores, carentes e necessitados da graça de Deus, e é uma verdade, nós somos tudo isso. Só que há uma necessidade, uma urgência que cresçamos de nível, que saiamos desse nível, de que qualquer momento que se pergunta, eu estou, na minha resposta, dizendo que sou falho, sou frágil,
sou pecador, sou necessitado da graça, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. E precisamos subir o nível, subir o patamar. Esse é um nível habitual muito perigoso, porque nos traz uma sensação de que eu não preciso crescer, nos traz uma sensação de que eu não preciso amadurecer, porque sou falho, sou frágil, sou pecador e sou necessitado da graça. E é uma verdade, mas precisamos subir o nível. Não dá para ficarmos só nesse nível. Isso é a resposta quando se pergunta: quem é você? E qual é o nível que precisamos subir e alcançar? Mas em Deus, quem somos? As Escrituras dizem que somos filho, somos santo, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, somos separados, somos habitação do seu Espírito, somos justo, fiel e obediente. Esse é o nível que devemos nos mover. Todavia, não entramos nele porque traz consigo uma responsabilidade. Eu dizer que sou justo, porque o justo me habita e fui justificado. Eu dizer que sou santo, porque ser santo é ser separado e o santo me habita. Eu dizer que sou fiel, porque o que é fiel me habita, me coloca em um lugar que eu tenho que sustentar o que eu disse. E isso dá trabalho. Isso mexe com caráter. Isso mexe com o nosso interior. Então é muito mais fácil eu dizer que sou falho, sou frágil, sou pecador e carente e necessitado da graça. E ela vem. E glórias a Deus por isso. Todavia, o Pai espera que amadurecemos. Eu espero que o Miguel, as correções que eu faço agora com 4 e 5 anos, quando ele estiver com 8 e 10, não farei mais, porque ele já aprendeu, ele já cresceu. E se ele deixou de crescer e se desenvolver, em algum momento eu errei. Todavia, para com Deus, não. Do Pai para conosco não há erro. De nós para com Ele, sim. E isso é o que devemos viver e começar a colocar em prática quem somos em Cristo, não mediante o que vivemos. Porque as pessoas lá fora nos perguntam, esperando que a gente dê algo de diferente, não algo que eles já estão vivendo. Carentes da graça, necessitados de uma ajuda, caídos, pecadores, frágeis, essa é a vida deles. Quem somos em Cristo? E eles esperam que a gente responda a isso. Paulo vai falar aos romanos que a ardente expectativa da natureza espera pela manifestação dos filhos, dos ruios, dos filhos maduros. Se a ardente expectativa espera a manifestação dos filhos maduros, nós temos que amadurecer. E o mundo está esperando a manifestação dos maduros e não dos meninos. Paulo nos ensina, quando eu era menino, falava das coisas de menino, pensava com as coisas de menino, agia com as coisas de menino. Hoje não mais. E o texto é tão interessante que ele vai dizer: depois que cresci, deixei. É caráter, é posicionamento, é mudança de vida. Deixei. Ele não diz que o Senhor me mudou, o Senhor me transformou. Não, ele diz: eu deixei as coisas de menino. Então, quando eu leio esse texto de uma menina que fora escrava, e vamos falar sobre isso, e temos alguns personagens, e todos conhecem a história de Naamã. Só que essa pequena observação que estou fazendo antes da mensagem é para que a gente vire essa nossa chave. Porque nós precisamos entender quem somos em Deus, independente das situações. Temos alguns personagens nessa história importantes. Naamã, um grande general do exército, um grande militar, mediante a sua autoridade e eficácia, muitas guerras ele havia conquistado para o seu senhor, o rei assírio. Temos também um poderoso rei assírio, que estava em guerra neste momento contra
Israel e já havia ganho algumas batalhas. Temos também na história o rei de Israel e temos o profeta Eliseu. Mas não é sobre nenhum deles que eu quero falar. Eu quero falar sobre a menina. Em algum texto, em algumas menções, a Bíblia fala a criada. Mas eu quero falar da menina. Não é mencionado o nome dela e nem a sua idade, porém dá para que a gente entenda que por ela estar a serviço de uma senhora, da sua senhora, uma idade de 10 para frente, até uns 15, mais ou menos essa idade, por ela já estar servindo a uma senhora, raptada, e é sobre ela que vamos falar, raptada da sua terra, arrancada do meio da sua família, vivendo com o inimigo, sem nenhuma esperança, pois era uma escrava e vivia como escrava. Com certeza passava no seu coração, na sua mente, abandonada também por Deus, mediante a situação em que ela vivia. Havia ali inúmeras situações que poderiam levar ela a uma depressão, uma vida de melancolia, uma infelicidade total, pois era uma escrava, morava como escrava e de um povo estranho, com certeza uma profunda angústia, saudades dos familiares, talvez até tinha visto seus pais, seus familiares serem mortos, porque ela foi trazida, raptada, em uma das situações em que os assírios afrontaram a Israel. Os costumes eram diferentes, a alimentação era diferente, os ritos pagãos eram totalmente diferentes. Como viver num lugar desse? Eu fico a imaginar, o texto não diz, mas quero pensar que talvez tenha passado pela sua cabeça até um suicídio. Porque imagine a situação de uma adolescente tirada bruscamente desta forma e levada como cativo e escrava. E vamos e viemos, não precisa ir longe, uma vida de escravo é uma vida terrível. Talvez estava vivendo com aqueles que até mataram seus familiares, seu povo. Talvez brotasse dentro dela um senso de vingança. E como dizemos, ela estava com a faca e o queijo na mão. Depois do rei assírio, o segundo em comando estava na casa dela. Aliás, ela estava na casa dele. E daí a gente já pensa de noite, a faquinha lá, né? Resolvia. Pelo meu povo. Vivendo com aqueles que mutilaram famílias, e a gente sabe que as histórias da guerra eram terríveis. Ser levado cativo e aprisionado era a melhor das hipóteses. Ela via e vivia com o risco de morrer a qualquer momento, porque era uma escrava. Qualquer deslize, qualquer erro, qualquer falha, qualquer situação em que desagradasse os seus senhores, ela poderia ser morta. E para piorar, poderia ainda pegar lepra. Como vivia esta menina? E a lepra, uma doença incurável. Mas como hebreia, ela conhecia o Deus do impossível. E abre aspas aqui, só para parafrasear. Quero aqui abrir uma pequena janela sobre relação a ela. Tudo que veremos a partir de agora sobre a história desta menina teve um trabalho fundamental dos seus pais. Fora do seu país, fora da sua família, fora da sua casa, fora do seu Deus, fora dos costumes, mas o trabalho que o pai e a mãe fizeram com esta menina, no decorrer da história,
lá no final de tudo, e você sabe da história, olha o trabalho que os pais fizeram. É fruto de um trabalho excepcional dos seus pais, pois mesmo na situação em que ela se encontrava, o Deus dela ainda era o centro da sua vida. Se eu tivesse a oportunidade de chegar para ela e perguntar: quem é você? O que você acha que ela responderia? Serva de um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem o controle sobre as suas mãos. Mas a situação em que ela estava vivendo não condizia com a resposta que ela dava. A situação em que ela vivia não condiz com a vida que ela vai ser apresentada neste texto, que nem nome é dado para ela. Porque o texto vai falar de duas pessoas extremamente conhecidas, e todas as mensagens, em sua maioria, é falada ou de Naamã, ou do profeta Eliseu, ou dos dois juntos. Mas tudo isso aconteceu por causa de uma... Vamos piorar. Tudo isso aconteceu por causa de alguém que se posicionou. E não tinha idade. Então não venha me dizer que não, eu tenho só 15 anos de crente, ainda não estou na idade. Tá, já passou. Não, porque eu estou esperando, tem alguns que esperam, né? A hora que vem aquela bola de fogo e fica esperando alguma coisa assim. Não. O reino tem pressa. O reino tem pressa. A expectativa ardente da humanidade está esperando que a gente se manifeste. E vamos e viemos, o sistema, que é o mundo, está nos empurrando para isso. Aí é que está. O que responderemos? Estamos presos? Estamos sendo afogados? Estamos sendo perseguidos? Ou responderemos quem somos em Deus? Obrigado, pelo menos a minha esposa deu um amém. Beijo. A situação em que ela vivia não condizia com a história que é apresentada. E no versículo de número 3, é interessante, por gentileza, o sonoplasta. Um dia, a menina disse à sua senhora, ponto, deixa aí. O posicionamento dela já começou em casa. Porque uma coisa era uma criada falar, outra coisa era ser dado ouvido o que ela disse. O grau de comunhão, o grau de trabalho perfeito que ela fazia dentro de casa, denota que o seguinte que vai dizer: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ponto, para de novo. Ela poderia ter dito: talvez se você fosse lá, eu conheço alguém que se orasse por você, colocasse a mão, você seria curado. Olha o risco de vida. Ele o curaria da sua lepra. Se ela errasse aqui, estava morta. Mas lembre-se, uma hebreia que conhecia o Deus do impossível, que foi ensinada pelos seus pais. E no versículo 3 ela vai dizer isso, e é uma certeza, não era uma expectativa, porque se isso não acontecesse, ela morreria. E tantas lições tem só nesse versículo. Continuamos. Ela aproveitou a oportunidade. Quantas oportunidades ela teve? Em que momento ela conseguiu com que essa frase, com que essa colocação fosse impactante na vida e na situação? Em que momento ela achou uma brecha correta para dizer: se o meu Senhor fosse lá na casa do profeta em Samaria, ele o curaria. Qual o momento? Outra lição. Devemos falar nos momentos exatos. Devemos nos movimentar e agir nas horas certas. Se estivesse aqui uma discussão entre os seus senhores e ela quisesse falar a mesma informação, não seria dado ouvido. Percepção do Espírito, inteligência pelo Espírito, ouvido sensível ao Espírito, estar
presente na situação é agora. Quantas oportunidades ela teve para dizer isso? Quantas vezes ela teve para dizer isso? Mas foi começado lá de trás, com certeza. Uma escrava deixava fora de casa, vivia fora de casa, dormia fora de casa, mas o trabalho dela como cristão, porque não existe vida secular para quem é cristão, o trabalho dela, a vivência dela, a vida dela, o posicionamento dela, o caráter dela, trouxe ela tão próximo do seu senhor e da sua senhora, a ponto de que o que ela disse foi levado em consideração. Lembrando que ela era uma escrava. Aproveitou a oportunidade, soube esperar o momento certo, era uma escrava. Pior, ela não barganhou dizendo, olha, se vocês me libertarem, eu levo vocês lá num camarada que conhece um cara que cura as suas feridas. Não teve barganha. Muito pelo contrário, ela sai de cena e bota Cristo em cena, ou Deus em cena. Quando ela sai de cena, quando ela começa a dizer, eu conheço, está aparecendo ela. Alguém, está aparecendo ela. Lá em Samaria, está aparecendo ela. Que se estiver de frente o profeta, ela sai de cena e coloca Deus em cena. Aí Deus assina embaixo, o que ela falar eu assino. E os irmãos sabem que Deus assinou. O que ela disse, aconteceu. O fato dela ter sido ouvido demonstra uma certa intimidade. Versículo de número 4 e versículo de número 5. Vamos lá. Era uma escrava, ok? Não se esqueçam. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, o rei, dizendo, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Para comigo. Ela só não se posiciona no momento certo, ela só não fala o que é certo, como é ouvida, e a sua senhora vai junto com o seu senhor, que era Naamã, vamos lá, e Naamã vai ao rei, que estava guerreando com outro rei. Você consegue entender que quando a gente está dentro da vontade de Deus, o que a gente fala mediante aquilo que é a vontade dele, acontece? Ele assina, ele encaminha. Uma escrava fala um negócio desse para ele. Quem era ele? O segundo em nível da Síria, um grande comandante, um grande general, deu ouvido a uma escrava. Não só deu ouvido, como colocou a pele dele também, a prêmio, indo ao rei falar isso. Tanto que ele diz, assim e assim falou a jovem lá da terra de Israel. Ele nem puxa para ele, porque o rei poderia dizer, você está com algum problema? A gente está guerreando com aquela turma, e agora você quer ir para lá? Como assim? Para piorar, versículo de número 5. Me ajuda. O rei da Síria respondeu, vá, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel, o meu inimigo, a quem eu estou guerreando, a quem eu estou afrontando, a quem eu estou já batalhando e destruindo. Não só a carta. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Pasme, de um posicionamento de uma menina escrava que tinha Deus em sua vida. Porque o momento da situação dela era para dizer, estou lascada, daqui não saio mais, fui raptada, estou com saudade da minha família. Daí a gente começa, a gente sabe muito bem essa área que a gente entra, né? Na negatividade. Não, o posicionamento dela em Deus mudou toda a história. É óbvio que o trabalhar é de Deus aqui, mas eu quero falar do posicionamento dela. É claro que Deus está em tudo, mas o posicionamento dela. Se posiciona, seu posicionamento poderia ter causado a sua morte.
Porque se não tivesse sido aceito pela sua senhora e nem pelo seu senhor, ou pelo próprio rei, dizendo: ei, como assim? Você está dando ouvido para uma escrava? Você não pode mais ser o chefe dos meus guerreiros. Porque se eles souberem que você está dando ouvido a uma escrava, que posicionamento você vai ter sobre eles? Por isso que ele chega para o rei dizendo: ó, foi a menina lá que falou, tá? Não tem nada a ver com isso, eu só estou falando o que ela disse. Só que quem disse foi alguém que estava direcionada por Deus. Então Deus vai ajustando as coisas, vai ajustando as peças. Era impossível, totalmente impossível, inexplicável. Nenhum de nós aqui teríamos esse posicionamento dela. Eu já teria me suicidado. Imagina. Mas é sobre o Deus que ela servia. Não vivo pelo que vejo, como cantamos, vivo pelo que creio. Essa era a vida dessa menina. E ela move a sua senhora, de tal ponto que foi falar ao seu senhor Naamã, e para melhorar vai e fala como general ao rei, e o rei compra a ideia, diz que vai mandar uma carta de paz, porque precisava. Naamã chegando em Israel, era guerra de novo, chegando com as tropas, e diz o texto que ele levou uma tropa. Então o rei diz: não, beleza, tu só não vai, mas eu ainda vou mandar uma carta escrita por mim, que está tudo certo, está tudo em paz. Não só isso, ainda leva presente. Como assim? Acabaram de raptar e matar muita gente, e agora vai levar presente? Você consegue entender aonde eu quero chegar quando alguém se posiciona em Deus? Fazer dois reinos em guerra, em um dado momento ficarem amigos, de paz, e tudo certo. É para glorificar de pé. O rei assírio aceitar essa situação, assinar embaixo, avaliar, leva uns brindes, leva uns trocados, leva uns ouro. Tudo isso por causa de alguém que não se desviou de quem era em Deus, mesmo rodeada e com motivos de sobra para não se posicionar, para não fazer. E é tão legal porque a história todos nós já sabemos de Naamã, mas consegue entender? Esses dias alguém falou para mim: pastor Sandro, quando você prega, a gente acaba entrando dentro da história, e é legal quando a gente já sabe da história. Então a nossa mente vai produzindo todo o desenho, né? Toda a história, mas começou aonde? Lá com a menina, lá com alguém que se posicionou. Naamã então chega ao rei de Israel, esse então, aí começa os crentes daquela época, não os nós de agora, é os daquela época. Aí começa então um problema, porque quando Naamã chega ao rei dizendo: vim aqui para receber a cura da minha lepra, Naamã achava que era o rei que ia resolver. O rei que respondeu por aquilo que vivia e não por aquilo que cria, rasgou as suas vestes e falou: tá maluco? Agora sou eu Deus para dar vida e dar morte? Essa foi a resposta, está no texto, está na história. Consegue ver a diferença de quem se posiciona e de quem não se posiciona? E o Deus dos dois era o mesmo. A história e criação dos dois era a mesma. O Senhor dos dois do reino era o mesmo, tanto do rei de Israel quanto da menina. Mas ela se posicionou em Deus, ele se posicionou mediante a situação. Quando ele olha para Naamã, vê Naamã chegando com os seus carros e seus cavalos, pira o cabeção. Mesmo Naamã dizendo: eu não vim aqui para isso, está aqui a carta, vim em paz, eu vim buscar a minha cura. No mínimo, vai falar com o profeta Samuel, esse negócio de cura é com ele, não tem nada a ver comigo. No mínimo, esse deveria ser o posicionamento dele. Não, deu o seu, como chamamos hoje? Chilique. E rasgou as vestes e jogou cinza na cabeça e... Como assim? Ele não estava vivendo aquilo a qual movia ele, o Deus de Israel. Pensa na oportunidade
que este rei tinha de resolver uma questão de guerra. Na mão, não é Naamã. Na mão ele tinha uma oportunidade de, beleza, se eu conseguir resolver aqui, ninguém mais morre, ninguém mais vai ser cativo, nós não vamos ser mais invadidos e está tudo certo. Sem visão, sem entendimento, deixou-se mover por aquilo que estava ao seu redor, não por aquilo que ele cria. Até se esqueceu que havia um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que do nada faz tudo, de um Deus que ela ouviu os seus pais, os seus avós dizendo, desde a saída do Egito, com certeza ela sabia de toda a história, porque foi contado para ela o que Deus havia feito pelo seu povo. A mesma história que foi contada para ela, foi contada para o rei, e ele mais ainda, mas não se conectou à situação que rodeava ele e não viu a oportunidade. O momento de falar do rei de Israel era aquele ali. Em nenhum outro momento ele teria a chance de estar frente a frente com o rei assírio para interpelar para o final da guerra. Naquele momento ali ele tinha a oportunidade e jogou fora, por não ter se posicionado. E o meu pai já dizia, o cavalo encilhado passou, já era. Então o rei se desespera, rasga suas vestes, e a visão dele só se move pelo que ele estava vendo no momento. Versículo de número 7 para a gente ir por final, por favor. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou o Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim, vitimismo. Sai da situação, da porta aberta para mudar a história e começa a se vitimizar. De novo, movido pela situação que estava à sua volta, sem se importar e sem viver com o que habitava dentro dele, que era o Deus, com aquilo que ele cria, orava, fazia sacrifício, jejuava e cultuava, porque era o rei de Israel. Mas ele não vê isso, e ele começa a se vitimizar, e o oposto de vitimismo é a autorresponsabilidade. Quem entra na história agora com a alta responsabilidade? Eliseu. Diz o texto, e a história vai nos contar, Eliseu vendo tudo aquilo, sabendo de tudo aquilo, assume a autorresponsabilidade e manda dizer para Naamã, vem até a minha casa. Naamã chega na casa de Eliseu com toda a sua tropa, e Eliseu, muito preocupado com a situação, nem atendeu. Mandou o servo dizer, olha, manda tomar banho. Se banha lá 7 vezes no rio e está tudo certo. Esse servo chamado Geazi. Vai lá e se lava 7 vezes no rio Jordão e será curado. Naamã pira de novo o cabeção. Como assim? Olha quem eu sou. O general dos exércitos da Assíria, e o cara não vem me atender? Como assim? Pior, ainda me manda tomar banho? Veja a diferença. Uma escrava, cheia do poder de Deus, falou uma frase, ele moveu o reino. A palavra da menina, que apenas por falar, fez que 2 reinos se moverem, e Naamã se levanta e começa a ir embora, e começa a sair, a história vai dizer, alguns dos seus servos vão dizer, ô meu senhor, a gente já veio de tão longe, já fizemos tanta coisa, já caminhamos tanto, tem tanta coisa, que custa ir tomar um banho? Aí convenceu ele, e ele foi, mergulhou as 7 vezes, e eu e você sabemos da história.
Não que a fala do profeta não tenha o poder de Deus, mas consegue entender que quando Deus quer, Ele faz. Ele não precisa, mas é privilégio nosso ser coparticipante da história. Uma história maravilhosa dessa, de uma cura, de uma lepra, que deu-se origem em uma menina, escrava, sem nenhuma possibilidade de que algo saísse de bom dela. E os moços então convencem. E veja que até a palavra do profeta aqui teve menos impacto na vida de Naamã do que a da menina. O profeta de Deus, o homem enviado de Deus, para Naamã teve menos impacto a palavra dele do que a escrava. Está vendo que quando a gente se posiciona em Deus, não é nós, é Ele. Está vendo que quando a gente fala em Deus, não é nós, é Ele. E Naamã então vai, se lava e Deus o cura e valida e assina embaixo e respalda a fala da menina no versículo 4 que diz: se você estiver na frente do meu Senhor em Samaria, seria curado. Sai a menina, quase não se fala, quase não se ouve. Eu particularmente sou a primeira vez que estou ouvindo falar sobre ela, nem tem nome, mas Deus respaldou o que ela disse, por causa do posicionamento dela. Coloque-se de pé, por favor. Essa é a mensagem de hoje à noite. Fim. Assim. O que o Senhor está a nos perguntar hoje é as duas perguntas do começo da mensagem. Quem é você? Porque agora a pergunta de quem é você já traz um peso diferente. Já traz um entendimento diferente. E a segunda pergunta vem novamente. Quem é você agora em Deus? Ah, não tem nem mais A. Os As vão continuar ao nosso redor, mas quem somos em Deus é o que vai determinar quem somos. As situações vão continuar ao nosso derredor e não vai mudar. Eu vou falar bem baixinho, só vai piorar, tá bom? Ninguém ouviu. É por isso que a segunda pergunta que faz todo sentido: quem somos em Deus? Independente da situação que nos rodeia. Quem somos em Deus? Quem você tem sido mediante as situações da vida? E quando eu falo você, é nós, ok? É daqui para lá. Quem nós temos sido mediante as situações que enfrentamos hoje? Ou ontem? Ou iremos enfrentar amanhã? Qual o nosso posicionamento amanhã? Em que veia vamos nos direcionar amanhã mediante a situação da nossa vida? Porque se a gente for fazer um rápido resumo para trás, é verdade, quem eu só fiz aquilo ali porque não me trazia responsabilidade de eu assumir quem verdadeiramente eu sou em Deus. Porque assumir quem nós somos em Deus traz consigo o peso da responsabilidade. É muito bonito dizer o que Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todo mundo sabe, todo mundo decora, todo mundo até diz onde está escrito. Agora, responsabilidade para Paulo dizer: não, olha para mim, vocês não conseguem ver a Cristo, vocês não conseguem ver o Salvador, vocês estão com dificuldade, olhe para mim, porque eu resplandeço Ele. E vamos para a situação de Paulo. Passou a vida todo preso, não se vitimizou em nenhum momento. Aliás, tentou, orou por 3 vezes e foi reclamar: pai, tem um espinho aqui na carne, pai, estou com uma dificuldade aqui. E o Deus, Criador dos céus e da terra, responde com muito amor: Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segue andando. A tentativa de vitimização dele também não deu certo. Aí ele: opa, peraí, entendi. Eu sou o que sou em Cristo. E todas as suas cartas você vai ler dizendo: eu, servo de Cristo, eu, apóstolo de Cristo, eu, servo de Cristo. Servo no seu original é escravo.
Ele começava dizendo: eu, escravo de Cristo, eu, escravo da sua vontade, eu, escravo do seu querer, eu, escravo daquele que me escravizou por amor de tudo. Só que nós sempre estamos servindo a dois senhores: ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o pecado. Não existe uma terceira via. Nós só temos dois senhores a servir: ou a Deus, ou ao pecado. Se é para sermos escravos, que sejamos escravos de Cristo. Se é para ser preso, que sejamos presos a Cristo. Se é para andarmos aprisionados, que sejamos aprisionados a Cristo, enraigado com Ele. Porque só assim, a situação que nos rodeia não nos define. O que nos define é aquilo que nos habita, aquilo que nós cremos. É isso que nos define. Só que muitas das vezes a gente acaba nos definindo a nós mesmos pela situação. E precisamos tomar esse posicionamento. Precisamos mudar essa chave. Precisamos crescer e amadurecer quem somos em Deus. A situação talvez nem vá mudar, mas nós vamos mudar. Nosso comportamento vai mudar. O nosso modo de vida vai mudar. O nosso cristianismo vai mudar. Eu vou além. Nós deixaremos de ser crente para ser cristãos. Porque é uma diferença enorme entre um e outro. Deus não nos chamou para ser crente. Deus nos chamou para ser cristão. Paulo vai falar, Romanos 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que sejam cada vez mais parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós somos o Cristo andando aqui na terra. Agora, como vamos apresentar este Cristo andando na terra, se estamos em uma vibe de vitimização, mediante ao que estamos passando? E vamos continuar passando. Vivemos em um mundo em que o sistema jaz o maligno, diz o texto. E o mundo ali é sistema, e nós estamos presos. Só que qual é o nosso posicionamento? Cristo. Eu sou um portador de Cristo. Eu faço parte da membresia do corpo de Cristo. Eu preciso me posicionar. Eu tenho que parar de me vitimizar e me posicionar quem eu sou em Cristo. E é sobre isso que estamos tratando. É sobre isso que trata-se quando se reúne as mulheres. É sobre isso que se trata quando se reúne os filhos. É sobre isso que será tratado quando se reunir os homens. Posicionamento em Cristo. A hora que a igreja, pessoas, não as quatro paredes, a igreja se posicionar, nós, eu e você, desta forma, aí se cumpre a palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, esta que se posiciona, essa que cresceu, essa que amadureceu. Eu amo as quarta-feiras. Curve sua cabeça e ouça esse louvor. Medite naquilo que os céus nos disse nesta noite. Faça uma rápida reflexão. Temer porque se Aleluia. eu estou guardado por quem nunca Cante. Se você não sabe cantar, leia e medite na letra desta hino. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em temer porque vamos juntos. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo.
Aleluia. Você crê nisso? Você crê nesta palavra que Ele vai prover de novo? Você crê nesta palavra que o Deus de ontem é o de hoje e não muda e está só esperando o nosso posicionamento? Você crê que Ele tem reinos e reis para mudar se nós nos posicionarmos? Creiamos nisso, creiamos nessa palavra, caminhemos sobre essa palavra, nos posicionemos sobre essa palavra, porque esse é o nosso papel. Assim que nós nos posicionarmos, assim que começarmos a andar nesta linha, assim que dermos os passos, o Senhor respalda, o Senhor faz, porque é a sua vontade. Curve sua cabeça. Ah, Senhor, Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por esta noite, eu te glorifico, Senhor, por esta noite. O meu coração exalta de alegria pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, por aquilo que o Senhor tem trazido como maná do céu para as nossas vidas. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não ser meramente ouvinte, a sermos coparticipantes das verdades que o céu está a nos dizer. Ajuda-nos, Espírito Santo, que o nosso coração possa pulsar para andar desta forma, que a nossa mente venha nos impulsionar para tomarmos este lugar em Ti. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo cuidado desta casa. Obrigado, Senhor, por este amor. Obrigado pela direção. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. A noite é só de Te agradecer, só de gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito. E nós prometemos a Ti que vamos nos posicionar. Vamos tomar posicionamento de verdadeiramente dizermos: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja louvado, para que a vida do Teu Filho na terra seja vista através das nossas ações e do nosso posicionamento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus. Eu Te louvo, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ergue as suas mãos. Aleluia. Ah, Senhor, nós Te amamos. A gente Te ama, Pai. Que a graça e o amor de Deus e a consolação do Teu Espírito esteja com cada um de nós. Que venhamos a ir para os nossos lares comendo daquilo que o Senhor nos deu nesta noite. E como sempre diz o nosso pastor, aonde colocarmos a planta do nosso pé, aonde colocarmos a nossa mão, seja evidenciado Cristo, seja evidenciado a presença de Deus. Vá em paz, vamos em paz para os nossos lares, caminhemos sobre essa palavra até que o Senhor nos dê outra palavra. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Aleluia.